Então hoje começamos um dos mais importantes livros da Bíblia, Gênesis. Gênesis significa, a palavra significa, é uma palavra grega, que significa começo. Mas antes de nós entrar em Gênesis e no livro de Gênesis, eu ia pedir para os irmãos dar uma olhada para trás e eu vou dar uma introdução geral do Antigo Testamento em poucas palavras, que acredito que vão achar bem interessante. Então, pegando o índice do Antigo Testamento, a Bíblia, todos sabem, tem 69 livros, divididos em Antigo Testamento, Antiga Aliança. Algumas pessoas chamam Velho Testamento, mas eu prefiro chamar Antigo. Antigo Testamento, Antiga Aliança e o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Mas vamos observar um pouquinho como está dividido o Antigo Testamento, e dá para ver como o Espírito criou uma harmonia nessa divisão. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte tem 17 livros, que vai de Gênesis até Esther. Primeira divisão, 17 livros, que vai de Gênesis a Esther. Quando chega em Esther, nós vemos que começa um outro tipo de leitura, um outro tipo de assunto. Nós temos 5 livros que tratam de assuntos pessoais, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, primeira divisão, de Gênesis a Esther, nós temos 17 livros que tratam de assuntos históricos. A história da nação de Israel. Depois, nós temos 5 livros que tratam de experiências pessoais. Nós temos Jó, que foi uma história individual dele. Temos os Salmos, que são várias experiências de vários homens. Temos Provérbios, que são aplicações práticas na vida. Eclesiastes e Cantares. Depois tem a terceira divisão, que são os profetas, que vai de... temos mais 17 livros, que vai de Isaías ao fim da Bíblia, até Malaquias. Isaías a Malaquias. Interessante isto, né? Então, 17 livros na primeira divisão, que trata da história da nação de Israel. Temos 5 livros de aspecto, experiências pessoais. E depois nós temos mais 17 livros que são proféticos. Mas, entendendo isso, nós temos uma outra divisão dentro destas divisões. Olha que interessante. A primeira divisão, que é os livros históricos, nós temos os 5 livros de Moisés, que trata de Israel antes de Canaã, antes dele entrarem em Canaã, eles entrarem, a nação entrar, né? Agora, de Josué a Esther, na realidade seria de Josué a 2ª Crônicas, eles estão em Canaã. A nação de Israel está em Canaã. Agora, Esdras, Neemias e Esther, todos sabem aqui que eles foram para o cativeiro. Os assírios levaram a parte do norte, que eram as 10 tribos, e depois a tribo do sul, que era Judá e Benjamim, eles foram levados para a Babilônia. Então, Esdras, Neemias e Esther trata a volta deles para Canaã. Então vamos de novo. Os primeiros 5 livros tratam
da nação de Israel antes de entrar em Canaã. Eles estão sendo preparados, começando com Abraão. A nação é formada em Êxodo. Eles viajam durante o livro de Números. Em Deuteronômio, eles chegam às portas da entrada da terra de Canaã. De Josué até a segunda Crônicas, eles estão em Canaã. Mas eles são levados cativos. Então, Esdras, Neemias e Esther, então todos conhecem a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo e a grande história de Esther no salvamento da nação, quando aquele homem tentou dizimar a nação de Israel. Depois nós temos os 5 livros que nós já mencionamos, e vamos para a divisão dos profetas. Os profetas também estão divididos em 2 partes. Todos sabem os profetas maiores. Temos 5 profetas maiores. Isaías, Jeremias, incluindo Lamentações de Jeremias. Depois nós temos Ezequiel e Daniel. E de Oséias até o final nós temos os profetas menores. Estes Oséias, Sofonias, que são 9, trata deles antes do exílio. São profecias avisando do arrependimento. Olha, Deus vai trazer o juízo. Se vocês não se arrependerem, Deus vai levar, como enfim foram. Mas os 3 últimos também é pós-exílios. Ageu, Zacarias e Malaquias, eles profetizaram quando essa nação voltou, quando estava já de volta na reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém. Interessante como está organizado, né? Foram homens que organizaram isso, mas foi o Espírito Santo que guiou esses homens para fazer isso. Os livros não estão na ordem cronológica de datas, eles estão numa ordem cronológica espiritual. Então, gostaria de compartilhar isto com os irmãos. Acredito que é interessante. Todo o Antigo Testamento levou 1.200 anos para serem escritos. Homens de diversos lugares, de diferentes épocas, diferentes anos. E como é que tem essa harmonia, né? Mais uma prova que este livro tem uma mão mais do que a mão desses homens para guiar. Isto deve nos animar a amar este livro e a ler com mais dedicação este livro. Então vamos começar em Gênesis. Gênesis é um livro de começos. Todos os começos estão aqui. Todos os princípios estão aqui. O livro é muito fácil para ser dividido. Só tem 2 divisões principais, né? Pode ter outras divisões menores. Mas do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a primeira divisão, que aconteceu muitas coisas, sem dúvida, mas ali a nação, os povos, são considerados em gerais. As pessoas estão misturadas. Mas a partir de Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem para dele formar uma nação. A nação de Israel, a pessoa chamada foi Abraão. De Gênesis capítulo 12 até o final, Deus vai focar a sua atenção na nação de Israel. Nós vamos ter contato com o Egito, nós vamos ter contatos com os cananeus, com os heveus, com os heteus, vamos ter contatos com tantas outras coisas, mas o foco principal é a nação de Israel. Quando essas pessoas ou nações cruzam o seu caminho, elas são mencionadas, mas o foco principal é a nação de Israel. A primeira parte de Gênesis, capítulo 1 a capítulo 11, levou mais ou menos
2.500 anos de história, em 11 capítulos. Já do capítulo 12 a capítulo 50, temos mais ou menos aí 300 anos ocupados com a nação de Israel, até eles entrarem no Egito, onde o Êxodo ocupa deles no Egito e depois um pouco no deserto. No Egito eles ficaram 400 anos. Então, nesta primeira parte de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a criação do mundo, o nosso lar. Nós fomos criados para morar aqui. Mas nós temos também a história da tragédia que estragou o nosso lar. Depois nós temos duas linhagens importantes, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Isso está a partir do capítulo 4. A linhagem de Caim eram os filhos dos homens. A linhagem de Sete eram os filhos de Deus. Os dois se reúnem, se encontram em Gênesis capítulo 6 com a destruição deste mundo pelo dilúvio, mais um fato importante. Mas nesse período do capítulo 1 ao capítulo 11 nós temos tudo isto, mas nós temos pessoas criando gado, nós temos a metalúrgica, nós temos o surgimento do casamento, nós temos o surgimento da música, construções, nós temos a Torre de Babel, nós temos as nações, as raças, no capítulo 11, onde nós vamos, sem dúvida, com a ajuda de Deus, chegar e estudar. Então, Gênesis é um livro onde estabelece os começos, e principalmente o começo da redenção. Já no capítulo 3, nós temos ali, de forma inicial, Deus trazendo informação ao mundo de que um dia Deus traria a este mundo o Redentor, o Salvador, para, como diz João Batista a respeito do Senhor Jesus, para tirar o pecado do mundo. O pecado foi trazido pelo homem. A salvação e o pecado deste mundo também vai ser tirado por um homem. Temos alguns homens importantes para finalizar essa introdução. Não pense que vou falar até o final. Não. Vamos pensar juntos depois. Então temos alguns homens importantes. Na realidade nós temos 8 homens que se destacam. O número 8 fala da ressurreição, fala de alguma coisa nova. Foi no 8º dia que o Senhor ressuscitou. Então nós temos, começando com Abel, depois nós temos Enoque, Noé. Isto são antediluvianos. Nós podemos incluir nestes homens também Adão. E depois, de Gênesis capítulo 12, nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. 4 homens que se destacam. Então, vamos, sem dúvida, estudar a vida, a história destes homens. Deus, Ele trabalha na vida destes homens para, enfim, trazer o seu Filho, o seu eterno Filho, na forma humana. Então, eu acho que de forma geral, sem ocupar muito o nosso tempo, Gênesis, seria isto. Neste primeiro capítulo, o capítulo 1 e o capítulo 2 são muito importantes em todo o Gênesis. E o capítulo 3 também, mas o capítulo 3 está mostrando como o pecado entrou. O capítulo 1 nós temos a criação e os detalhes da criação dos céus e da terra e tudo que nele existe e há,
inclusive a criação do homem. Mas no capítulo 2, Deus achou bom ele dar os detalhes da criação do homem e da mulher. Então, no capítulo 2, ele se ocupa dos detalhes, sendo o homem, como muitos têm dito, a coroa da criação, a parte mais elevada da criação deste mundo. Então, no capítulo 2, ele se ocupa com os detalhes. A criação do homem, macho primeiro, e depois a formação da mulher. Sem dúvida, nós não vamos chegar hoje no capítulo 2. É um capítulo muito cheio de detalhes, importância para nós. Então, eu acredito que hoje, para a introdução, que seria isto, tem algumas outras coisas que são importantes, que se encontra já em Gênesis. Por exemplo, as alianças de Deus, que são 8 alianças. E também as dispensações, que são 7 dispensações. Para nós ver como o Gênesis é tão importante que das 8 alianças, 4 já estão no livro de Gênesis. E das 7 dispensações, 4 também já estão no livro de Gênesis. Mas quando chegar nessas ocasiões, quando nós ver ali destacado isto, sem dúvida, algum irmão vai trazer isso à luz e vamos conversar sobre isto. Eu quero dizer mais um detalhezinho, começando nos versículos 1 e 2, e aí vamos começar o nosso estudo. No versículo 1 nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então existem vários pensamentos, mas existem 2 principais que nós devemos considerar. Eu vou falar dos 2, e isto eu deixo depois a cargo de cada irmão, por ele mesmo estudar, ou ele mesmo se posicionar sobre isto. Um dia na eternidade nós vamos saber realmente o que aconteceu. Isto vem de irmãos que estudaram bastante isto. Não só esses versículos, mas outros versículos da Bíblia que contribuem para esses pensamentos. O primeiro é que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou. Mas, por algum motivo, esta terra que ele criou entrou num estado de caos. Então, aqueles que defendem isto, seguindo isto, a partir do versículo 2, o Senhor volta a esta terra neste caos para agora arrumar este caos que está aí. Os que pensam assim, se você ler superficialmente, você pode pensar que todos os versículos Deus está criando as coisas. Mas na realidade, você vai notar que Deus cria só no versículo 1, note a palavra no versículo 1, criou Deus os céus e a terra. No versículo 21, Deus criou as grandes baleias, ou seja, os animais aquáticos. E no versículo 27, Deus criou o homem e a mulher. Então, as outras coisas já existiam, estavam neste caos e Deus os chamou, por exemplo, as sementes. Elas estavam aí. O sol já foi criado na primeira criação, mas as trevas que foram criadas por este caos, então estava escondendo o sol. Então Deus simplesmente ele dissipou ou tirou essas névoas
E aí o sol aparece. Nós não lemos que ele criou o sol. Ele disse, normalmente, haja luminares. São palavras diferentes, por isso que os tradutores que traduziram a Bíblia, eles sabem que são palavras diferentes. Eles não disseram, e criou Deus luminares na extensão, porque não é assim que está no original. Como eu disse, só aparece 3 vezes. Agora alguém pode estar perguntando, quem criou esse caos? Baseia-se também na Isaías capítulo 40, versículo 18. Se algum irmão tem estudado sobre isto, é dito lá que a terra não foi criada sem forma e vazia. Entende? A primeira terra, aqui, versículo 1. Como é que no versículo 2 ela está sem forma e vazia agora? Quem criou o caos, então? Os irmãos já leram Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 21. Eles tratam lá de certos reis, mas a linguagem que é dita lá serve para aqueles reis, mas vai além deles. Como são profecias, se vê ali, inclusive tem lá o nome chamado Lúcifer, em Isaías, talvez, né? Lá fala coisas que dá para entender que os anjos que caíram e Satanás, o seu chefe, eles tinham habitação na terra também, a primeira criação. E com a desobediência de Satanás, Deus destruiu ou destruiu no sentido de julgamento, não desfez a terra, mas julgou esta terra, deixando ela num caos, a sua primeira habitação. Então, este é o primeiro pensamento. Todos entenderam? Eu sei que fica muita pergunta, eu também tenho muita pergunta, mas não tem respostas. Tá? Depois nós podemos conversar sobre isto. Eu estou dando uma visão geral deste assunto. Ele é muito extenso, baseado em vários versículos da Bíblia. Então, simplesmente eu estou dando um resumo. Mas será que é possível isto? É possível. Então, nós temos irmãos entre nós que defendem esta ideia. Tá? Então, a segunda interpretação, a segunda maneira de ver, que eu acredito que é como esse livrinho entende, tá? Que é como ele segue, que é que Deus primeiro, ele criou os céus e a terra. Tá? Naquele primeiro pensamento, a única coisa que foi destruída, ou chegou num caos, foi a terra, não os céus. E é bom também nós diferenciar, quando nós falamos em céus, é bom observar o que a Bíblia está falando sobre qual céu. Porque nós temos o céu que é aonde nós enxergamos, que é como um arco em cima da terra, né? Este é o primeiro céu, onde as aves estão voando, onde as nuvens estão passando. E nós temos o céu onde estão os planetas. Então esse é o segundo céu. E Paulo fala no terceiro céu, onde possivelmente ele esteve, que é a habitação de Deus. Então, estes céus não foram atingidos. O segundo e o terceiro não foi atingido nesta primeira catástrofe, mas sim só a terra. E tudo que está ligado a ela. O segundo pensamento é que Deus, ele formou, então, os céus e a terra. E o versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Essa palavra era pode ser também traduzida veio a ser, sem forma e vazia, defendendo a primeira ideia. Mas a segunda ideia é que Deus criou os céus e a terra e agora ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Ele começa a encher aquilo que ele tinha criado. Ele começa a dividir as coisas e colocar cada uma no seu devido lugar. Então, esta maneira de explicar é mais reduzida, mais resumida,
e exige menos explicação. Então, nós vemos que Deus, ele separa a terra do mar, ele coloca águas em cima, águas nos mares, ele enche a terra, enche os mares, e o mundo está criado para a habitação do homem. Nós vemos que ele preparou, mesmo em toda essa criação, ele preparou um jardim para colocar o ser humano para iniciar a sua vida ali. Um jardim, normalmente nós temos tudo plantado num jardim, né? Esta é a ideia. Havia muitos tipos de árvores e vegetação espalhada pelo mundo. Mas Deus fez um jardim onde tudo estava perto do homem, né? E ali colocou também aquelas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não é o nosso assunto hoje, nós quando chegar lá vamos pensar sobre isto. Então, como nós vemos, em 6 dias Deus criou todo este mundo. As pessoas às vezes perguntam, entram em dúvida, se esses dias são de 24 horas ou são dias diferentes. É melhor nós pensar em dias de 24 horas, e acredito que foi assim. Tem versículos que contribuem com este pensamento. Depois, na conversa, a gente pode ir acrescentando essas coisas. Eu agora vou deixar o assunto assim. Nós ouvimos a leitura, acredito que todos tenham lido em casa. Eu deixo aberto se algum irmão quer falar alguma coisa geral sobre o livro e também geral sobre este capítulo. O irmão está aberto para fazer isto. Senão nós vamos começar no versículo 1. E se alguém tem alguma pergunta em relação ao que eu já falei, antes de nós entrarmos nos versículos, se eu puder ajudar e acrescentar, posso fazer. Em cima de que você já explicou, a gente lendo assim, né? É interessante essas explicações, porque há mais do que um pensamento, né? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra, depois, e a terra sem forma e vazia. Parece que é uma continuação, né? Mas entre o versículo 1 e o versículo 2, caso aquilo que eu falei na primeira, que, olha, é bem possível que tenha acontecido isso, tá? Eu deixei livre para os irmãos pensar, mas eu tenho inclinação para pensar que realmente isso aconteceu, é o que está aqui. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, pode ter passado muito tempo. Muitos anos. Aqui parece que fala de versículo 1 a 2, quem sabe 1000 anos. Sim, não se tem a data, como também não se tem a data, por exemplo, não se tem a data de criar os céus e a terra. Isto não se tem data, né? Agora, tem-se data da criação humana. Isso sim, não passa de 10.000 anos. Tá? Não passa de 10.000 anos. Calcula-se mais ou menos que nós temos aí 7.000 anos de existência da criação, no máximo. Assim, da maneira mais simples e fácil, né? É interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não fala do céu aqui, né? Céus, né? Céus, isso. O céu, então, é a presença de Deus, né? Onde sempre Deus esteve. É isso? Ou seja, Deus criou o tempo. Quando Deus criou o tempo? No momento que Ele fez qualquer coisa. E esta qualquer coisa começou com os céus. O lar, a habitação de Deus, Ele criou. O céu não sempre existiu. Deus, Ele é eterno. Mas o céu que ele mora não é eterno. Só Ele é eterno. O céu, a habitação de Deus, tem data.
Então, os anjos foram criados. A terra foi criada. Diz aqui, criou os céus e a terra. No momento que Deus criou o céu onde ele habita, o tempo começou. Ali que começou. Antes não tinha tempo. Como já foi destacado, esse é um livro muito precioso, né, de ouvir dele, de meditar sobre ele. E exatamente foi escrito para nós glorificar a Deus. Eu fico pensando assim que o nosso Senhor Jesus Cristo usou esses 5 livros, né? Possivelmente. Sim. E ainda lembra-nos sobre o escritor também, que foi Moisés. Nós vamos ler de Moisés o nascimento dele em Êxodo, capítulo 2. Teve o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo e escrever o início, né? Estava notando aqui, o único que estava na criação de tudo é o que nós lemos aqui sem explicação, Deus. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não tira tempo para apresentar da onde Deus, né? Mas sim, é um relato legítimo da criação. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, o único que estava no início de tudo. Sim. Eu achei que você ia falar sobre o escritor, que eu não passou por alto, né? Quem escreveu os 5 livros? Moisés. Quando ele escreveu? Lá em Êxodo. Então, aquele menino que foi para a corte, aprendeu tudo aquilo, ele foi útil nas mãos de Deus para escrever estes 5 livros. Então já havia passado mais ou menos 2.500 anos, ou mais, quando Moisés... Então, este livro para Moisés, todo Gênesis, né, era passado quando Moisés escreveu. Então, nós temos lá mais ou menos era 1.500 anos antes de Cristo. Moisés nasceu 1.500 anos antes de Cristo. Então, nós temos mais 2.000 anos. Então, nós temos a Bíblia escrita 3.500 anos. Começando com Moisés escrevendo os 5 livros. Mas é bom destacar isto. Por exemplo, Deus não começa a explicar dizendo, olha, eu sempre existi, aqui eu vou me apresentar, eu sou Deus. Eu sei que muita gente não vai acreditar. Deus não gasta tempo fazendo isso. Ele simplesmente é aberto o livro. Deus, ele revelando para Moisés, dizendo, Deus criou os céus e a terra. Ele não dá explicação de si mesmo. Porque ele acredita que isso é um fato. Deus não pode ser questionado. Ele existe. Ele é. Né? Um pouquinho mais sobre Moisés. Possivelmente Moisés utilizou relatos de José, de alguma coisa de Abraão, de descendência de Abraão. E sem dúvida ele foi e revelação direta para ele também, né? Sim. Mas ele utilizou também, possivelmente, dados, informações. Essas informações. O ser humano sempre tem esse costume. Eu infelizmente descobri há pouco isto, né? Aonde foi? Mas aí conversando com um colega em Araranguá, aonde vai? No Rio de Janeiro, parece. Eles fazem um buraco no chão e guardam ali todas as informações da nossa época. Por exemplo, na nossa cidade aqui, guardam jornais, guardam informações, guardam uma Bíblia, guardam um celular, guardam várias coisas da nossa época. Porque o ser humano acredita que, né, pode haver uma extinção, pode haver esta bomba atômica, e daí as pessoas daqui a milhões de anos vão abrir aquilo ali. Essas caixas que eles fazem, eles colocam com datas mais ou menos aproximadas de 100 anos para abrir. E Araranguá abriram, eu fiquei sabendo agora, tem Araranguá isso, e abriram uma delas ali. Aí tinha jornais. E no Rio de Janeiro também abriram esses dias, daí tinha lá várias coisas da época, por exemplo,
anunciando no jornal que tal escravo havia sumido, então dava as características do escravo, que era se alguém encontrasse, pertencia a tal dono. A mesma coisa, isso já existia nestas épocas aqui. As pessoas guardavam, escreviam certos fatos, né? Iam passando para outros. Independente disso, é claro, nós temos o Espírito Santo que guiava. Mas lembram de Lucas, como começa o Evangelho de Lucas? Ele diz que ele pesquisou, ele mesmo, pesquisou com cuidado, conversando com pessoas, com escritos a respeito do Senhor Jesus para escrever dele. Mas, no entanto, é um livro inspirado, né? Mas o homem, ele mesmo, ele procurou informações e o Espírito Santo usou aquelas informações e acrescentou mais detalhes quando eles estavam escrevendo. Então, para contribuir com o seu pensamento, sem dúvida, foi conservado muitas coisas que veio a favorecer Moisés dar detalhes. Dar detalhes dos escritos. Estou pensando no Evangelho de João, capítulo 1, né? Dessas três pessoas, Deus, né, que sempre existiu, né? No princípio era o Verbo, estava falando do Senhor Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E assim por diante. Então, temos aqui Deus, né? As três pessoas da Trindade, né? Da divindade, né? Estavam lá. Sim. Este princípio de João, no princípio era o Verbo. É um princípio antes deste princípio aqui. Ali fala do princípio da criação também, que ele criou. Era um princípio. Nós podemos ir disso. No princípio era o Verbo. Essa é a primeira frase, né? No princípio. Nós podemos viajar para trás, até onde nós pudermos. E diz lá naquele princípio era o Verbo. Falando a respeito de Cristo. Ou seja, Verbo é uma palavra, quer dizer, o Filho era uma expressão de Deus. Tudo que Deus desejava dizer para o homem estava no seu Filho, era a palavra de Deus, mas ele já estava lá. Remos para trás e lá estava ele. Este princípio aqui é o princípio da criação. Um pouco diferente, mas sim. Aqui só diz, aqui não diz desde o princípio, mas no princípio. No né? princípio, isso. Não diz desde o princípio. Sim. Então, no princípio. Pode ir. Esse princípio aí é para nós, porque Deus não tem princípio, né? Então, no princípio. Aí no princípio. Que princípio? Pode tentar ir para trás. E a conclusão é tudo que foi criado tem princípio. Agora, nesse princípio aqui, ele estava lá. Aí continua João, ele criou todas as coisas. Esta palavra Deus aqui, nós vamos ver a palavra Senhor, a partir do capítulo 2, que significa Jeová. Esta palavra Deus no original é Elohim. É uma palavra que está no singular. Se nós fôssemos ler, seria assim, deuses. Mas como não existe isto em Deus, nós podemos chamar que existem três deuses, mesmo tendo três pessoas. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que as três pessoas estavam na criação. Então, esta palavra, sempre que você encontrar essa palavra Deus, é uma palavra singular. No seu contexto plural. Mas a palavra é deuses. Ela significa mais de uma pessoa. E está aqui porque são as três pessoas. Inclusive nós vamos ver que o Espírito de Deus parava ou sobrevoava, né, a face do abismo. Nós temos já o Espírito Santo. E aí no Novo Testamento nós sabemos que o Senhor Jesus estava aqui também. Josué, eu gostaria que comentasse, pode ser breve. Existe um ataque muito grande a respeito da criação, a legítima criação de Deus. Sim. Pensando no evolucionismo. Acho que tem jovens aqui, acho que é interessante falar um
pouco a respeito disso. É porque evolução, ou todas as outras, porque não é a única, né? São teorias. Então, teoria não tem base, né? É uma teoria. E toda a teoria que eles tentam argumentar do evolucionismo é baseado em algumas coisas que foram encontradas em alguns fósseis que na realidade não provam, não dá essa prova, é muito fraca. Hoje em dia quase continua nas escolas o evolucionismo, o darwinismo. Darwin é o homem que inventou isto, criou isto. Inclusive no Brasil existia um homem muito amigo de Darwin, deste americano, e ele andava nas florestas pesquisando essas coisas e mandava informação para Darwin. Então hoje é quase muito fraco, mas é o que eles continuam nas escolas. Como não querem crer na Bíblia, não querem crer em Deus, continuam com a evolução. Mas hoje, na realidade, ela perdeu muito, porque a ciência prova mais que tudo que está na Bíblia, todas as coisas que a ciência descobre, comprova que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não precisa da ciência para fazer isso. Este livrinho aqui, não sei se quem leu lembra, diz que no ano 400, na Grécia, antes de Cristo, foi chegado à conclusão que a Terra não era plana, como uma pizza, né? Até ali pensava-se, a humanidade pensava que a Terra era uma pizza, assim. Mas no livro de Jó, no livro de Isaías, já diz que a Terra é um globo. Então, a ciência descobriu, mas a Bíblia já estava falando que a Terra é um globo, ou seja, é redonda, né? É redonda. Então, eu não teria muito mais para acrescentar sobre isto, mas infelizmente existe isto. É pena. É muito fraca a sugestão, mas não sei se tem algum irmão que tem alguma coisa para acrescentar sobre isso, ou você mesmo queira falar alguma coisa. Então, eu só ia dizer que todo esse pensamento, sem nenhuma base, é só para cada vez mais incredulidade e desconhecimento de Deus, né? Salmo diz, o nécio disse não há Deus, mas não termina ali. O homem tem se corrompido, né? A corrupção, o pecado faz com que eu faço o que eu quero, não há Deus. A Bíblia chama de tais pensamentos e tais pessoas de louco, né? Eu estava vendo o Salmo, acho que é Salmo 8, aqui, Salmo 8, uma citação dali mesmo, diz, o salmista diz, sim, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obra das teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele? Assim por diante, né? Homens que glorificaram a Deus, os céus anunciam a glória, a terra, obra das suas mãos, o poder da sua palavra. eu não sei se algum irmão quer fazer alguma pergunta. No nosso horário aí temos mais de 5 minutos, até onde nós temos falado, pensado, porque muito assunto não vai voltar mais, né? Se algum irmão tem alguma pergunta. Sim, aqui, no princípio Deus criou os céus. Quando eu falo nos céus, aqui está no plural, ele criou os céus também, o segundo e o terceiro junto, aqui refere-se a esses céus, porque aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós podemos dizer Deus criou o universo. Então o universo inclui tudo isso, né?
Agora, a habitação dele, não posso dizer que ele criou, né, nesse exato... Aqui não, né, porque já existia. Se esse versículo está remontando a algo muito para trás, né, além do que a primeira interpretação que a gente conversou, explicamos, mas mesmo assim, nós lemos em Jó que os anjos já estavam presentes quando Deus criava. Nós lemos que eles se alegravam com as estrelas ao ver Deus criando os céus e a terra. Então, possivelmente seja o universo e não o lugar da sua habitação, né? O primeiro e o segundo céu. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, não Sim. sei se tu estiver, não seja assim difícil nem sair do... Vamos ver. Mas Sim. toda essa perfeição assim, que a gente vê que logo em seguida já teve o ataque do diabo, né, lá na serpente, quando Sim. eles fizeram o paraíso, né? E aonde que ele se encontrava já, o espírito do diabo? Aqui, que no princípio só havia a terra sem forma e vazia, havia a noite, depois aonde que ele habitava? Então, a queda de Satanás, é bom os irmãos lerem, eu vou dizer de novo, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Nós temos lá um tal de rei chamado Tiro. É dito profecia sobre ele, mas vai além. Inclusive, é dado um nome lá de Lúcifer, aquele que brilha, aquele que tem luz, né? Esse é o significado do nome, que está ligado com a posição de Satanás. É dito lá que ele vendia as suas mercadorias, dá a entender que ele começou a falar com os anjos, outros anjos, para incitar uma rebelião contra Deus. E diz lá que Deus, né, precipitou ele, tirou do seu lugar de honra, aquele que brilhava, e tem vários detalhes lá da sua posição. Então, a queda de Satanás aconteceu antes de Deus, antes do versículo 2, onde Deus organiza toda esta terra. Outra coisa, como ele apareceu no jardim, ele tinha autorização para visitar este mundo. Então, lembram aquele primeiro interpretação? Se é assim, essa terra era onde ele visitava antes, era o lugar dele também, né? Inclusive tinha coisa aqui que favorecia ele. Tinha uma terra para a glória, onde ele tinha a sua glória. Uma coisa importante, todas as coisas foram criadas para ser glorificada a Deus, para dar glória para Deus, né? Então, Satanás, ele estava já no estado de perfeição, dando glória para Deus, mas ele queria glória para si mesmo. Então, foi por isso que ele foi precipitado. O primeiro homem foi criado para dar glória para Deus também. Mas Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que nós, por causa do pecado, estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, não só afastados da sua glória, mas nós não produzimos glória para Deus. O salvo, ele começa a produzir glória para Deus. Seria bom ver se esse aqui que estava no Éden era o Lúcifer, Sim, né? É bom ler. Eu esperava que alguém fosse lá. Então, estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Sardônio, topázio, o diamante, o turquesa, o onix, o jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro, obra dos teus tambores, teus pífaros, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogada e andava. Perfeito eras nos teus caminhos.
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Né? Assim por diante, elevou-se o teu coração por causa da sabedoria, tanta coisa que ele tinha, né? E aí começa falando do comércio. Como é que é o primeiro versículo? Porque não é todo o capítulo, né? Isaías capítulo 14 começa no versículo 12. Eu sou Ezequiel. E Ezequiel 28 começa no versículo 12, né? Sim. Texto. Então é bom, se já não leram, já não estudaram isso aí, é bom ler esses 2 capítulos, porque tem referência a Satanás e a sua queda. Pode ver ali, Deus viu a iniquidade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.